Na página Livro 1, 2, professora. livro 2, isso mesmo. É o exercício número 2. É o 2? Não, é o 3, desculpa. É o exercício 3. O 2 a gente já resolveu. O exercício 3. Exercício 3. Mas o Peraí. 3 já resolveu também, não resolveu? Não, Mas eu já marquei a eu resposta. deixei já Ela meio coisou que pra mim pronto. resolver. Para vocês resolverem. Chegaram no resultado? Chegaram no resultado do exercício 3? Eu esqueci de fazer, professora. Deixa eu só adiantar aqui. Ele, primeira coisa, falava da temperatura da água. Ver se dá para enxergar. Tá. Aí 500 vezes 1, nós paramos aqui, né? Eu deixo anotado porque esse exercício é muito grande, a gente vai perder muito tempo. 15 menos 25, mais, aí tem a massa vezes 0,5. Não, deixa eu colocar aqui um colchete para ficar melhor. Colchete, organização na conta, né? Precisa, né? Né, Sônia? Precisa. É para fazer uma conta assim. 0 menos 10, colchetinho, mais o calor latente do gelo, massa vezes 80. Depois, o gelo se tornou água. E o seu calor específico deixou de ser meio e se tornou 1, porque ele mudou de estado, de fase. Aí, vezes a temperatura, 15 menos 0. Tudo isso igual a 0. Nós paramos aqui, exatamente aqui. Lembraram? Quem não estava na aula, lá nos links não, detalhamento de aula, tem todas as aulas gravadas. Aí você, quem está meio perdido com essa aula aqui. Opa, pra cá, Sônia, pra cá. Aí, pronto. Aqui, 15 menos 25 vai dar menos 10. Menos 10 vezes 500 vai dar 5.000. Menos 5.000. Olha o sinal, Sônia. Né, Sônia? Depois, mais meio vezes mais 10. Quanto? Meio mais 10. Meio vezes 10. 5? Isso. 5M, né? Uhum. Mais 5M. Mais 80M. Mais. Aqui. 1 vezes 15. 15. Mais 15M. Tudo isso igual a 0. Ah, tá dando para enxergar. Amém, Senhor. Aí vai ficar aqui 5M mais 80M mais 15M. Isso vai dar quanto? 5M mais 80M mais 15M. Isso vai dar quanto? 85. 85 mais 15? 6. 100. 100M mais 100M igual a 0. 5.000 vai para o outro lado, só que ele fica o quê? Positivo. Aí 5.000. Tô colocando um 0 a mais aqui. 5.000 dividido por 100 vai dar quanto? 5.000 dividido por 100. Você colocou 500. Ah, tá. Agora arrumei. 50. 50 gramas. Só que ele fala o seguinte, olha, ele quer saber quantas esferas de gelo. Aí, meu povo do terceiro, eu quero saber, a questão é, como é que se faz uma esfera de gelo? Como é que faz uma esfera de gelo em casa? Porque se você tem algo esférico, tem que ser uma forminha igual ovo da Páscoa. E daí, como que você faz? Eu não entendi. Eu fiquei pensando nisso aqui, você acredita? Ó, cada esfera, tirando isso aí, cada esfera é 5 gramas. Quantas esferas vão precisar? Qual que é o número de esferas? Se cada esfera é 5 gramas e eu tenho 50 gramas,
Quantas esferas eu irei precisar? 10? Pego 50, vou dividir por 5, eu preciso de 10 esferas. 10 esferas. Então, a letra correta é a letra A. Nós chegamos aqui, ó, aqui embaixo, a massa do gelo. A massa do gelo é 50 gramas. Só que ele não quer saber a massa do gelo, ele quer saber quantas esferas de gelo. Cada esfera tem 5 gramas, ou seja, ele precisa de 10 esferas de gelo. Essas 10 esferas vai dar 50 a 50 gramas aqui, que é a massa total do gelo. Tudo bem? A outra agora é tudo mais simples, graças a Deus. Ah, vocês falarem, pode. Copiar um pouco. Hã? Levanta um pouco aí para copiar. Fala, Adriele. Levanta um pouco para eu copiar. Sim. Sim. Aí. Pronto. Eu vou ter que mudar meu plano. Eu vou mudar meu plano para 2 anfitriões. Vou colocar um aqui só para o quadro. A gente ficar focado no quadro. Estou pensando nisso. Vai ficar melhor, não, professora. Hã? Vai ficar bem melhor. Que aí vai ficar focada e aí fica mais fácil para mim e para vocês. Trocar o notebook. Trocar o note, mudar de plano. Aí vai se ajeitando. Nossa aula vai ter uma dinâmica melhor. Não é igual sala de aula presencial, mas que chegue muito próximo. Se Deus quiser. Adriele, prontinho? Não. Só um pouquinho, eu tô terminando. Tá. Ela deve estar desenhando, né? Aquela toda caprichosa, assim, ó. Caderno impecável. Em cada caderno aí no terceiro, que eu fico assim, ai, meu Deus, caderno lindo. Cheio, tudo destacado. Que é tudo bonito. Ela Hã? desenha de Lídia. É. Lídia, Para de falar em desenha o Lucas, que caderno aparece sua dela. tela aqui, cara. Ô, Oxi, só tirar o fone do ouvido. É só tu clicar 2 vezes na tela da Sônia. não, não quero não. Quero pegar no pé dele. Então vai cagar, Ai, então. meu Deus do céu. Ô, Natália. Que Já foi, vamos. Caroline? Quem já terminou, já leia aí o exercício Sei. 4. Olha esse exercício 4. Olha, pessoal, deixa eu confessar. Lá vai eu confessar, né? Como se fosse um pecado, né? Mas eu não resolvi. Não resolvi, tá? Usando as fórmulas, eu cheguei, é claro, não cheguei no resultado exato, mas eu cheguei no resultado aproximado, que é a resposta certa. E para que a gente vai complicar as coisas, né? Ó. Peguem lá o exercício. Alguém poderia ler enquanto eu vou apagando, que a gente vai adiantando o exercício 4, por gentileza? Alguém poderia ler o exercício 4? Quer que eu leia, professor? Pode ler, fazendo um favor. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores a comprar uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa. Depois, decorridas 6 horas do seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido da garrafa. A tabela a seguir apresenta as categorias de intervalo de variação percentual da temperatura. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparados a mistura em uma garrafa 2 amostras de água, em 10 graus Celsius e a outra em 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 da água fria para 2/3 da água quente.
A garrafa é fechada. 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede a temperatura da água, obtendo 16 graus Celsius. Qual deveria ser o selo? Qual deveria ser posto na garrafa térmica testada? Pois é. Esse exercício tem necessidade de colocar lá calor específico? Que mala? Não tem. O que eu acho interessante, que poderia ter sido agregado aqui, quando fala em garrafa térmica, o que a garrafa térmica tenta inibir? Quem lembra? 3 O meio. processos. Hã? Ela tenta inibir a garrafa fora de troca de calor? Isso. Então, mas aí ela tenta evitar 3 processos de propagação. Ela tenta evitar convecção. Qual outro? Quem lembra? Quem lembra? Convecção, irradiação Hã? Vou deixar para vocês o que a garrafa térmica. Tá faltando só um. Tá faltando só um. Professor. Hã? Começa com R. Só pra Com deixar R? Só pra deixar eles não falar bosta. Não. Dá Então, uma olhadinha. Princípio de funcionamento, quais são os tipos de propagação de calor que a garrafa térmica tenta inibir, tá? Então, poderia ter sido agregado aqui e ter enriquecido ainda mais essa questão. Mas a questão em si, ele fala o seguinte, eu tenho 2 temperaturas, uma de 10 graus Celsius e a outra de 40 graus Celsius. Lembrando que pedi para vocês, quais são os processos de propagação de calor, que são 3, tá? Dá uma olhadinha. Hã? Convecção, condução e radiação? Acertou! 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 Já foi. Então, aqui, ó, eu tenho lá 10 graus Celsius e 40 graus Celsius. A proporção da temperatura mais fria e da temperatura mais quente é 1/3 a fria e 2/3 a quente. Olha o que a Sônia fez. Olha, meu Deus. Olha o que a Sônia fez. Sônia fez o seguinte: se a proporção é de 1/3, eu colocar 10 graus. Não vão rir, tá? É a solução mais rápida. Mais 2/3, não, eu vou colocar 40 graus Celsius mais 40 graus Celsius. Tudo isso dividido por 3. Olha lá. Deu 80, 80 mais 10, 90, 90 dividido por 3 dá quanto? 90 dividido por 3? 30. 30. Ou seja, eu tenho uma média aí de 30 graus Celsius. 30 graus Celsius corresponde ao meu 100%. Aí você vai colocar 30 graus Celsius corresponde a 100% e 16. 16 graus Celsius corresponde a X. Faça uma conta aí rapidinho. Quanto que dá? X vai dar quanto? 50, 53%. O resultado das contas que você encontra por aí vai dar um resultado de 46,7%. O meu deu 53%, mas eu não precisei de fórmula nenhuma, eu fui pela lógica. E daí, dá a mesma resposta? Sim, porque a resposta fica entre 46% e 55%. Então, a resposta correta é a letra D de dado, fica entre 46 e 55. Eu não fiz do jeito, usando lá que macete ou que mala, porém, eu cheguei num resultado que me é satisfatório, que me dá a resposta correta. Então, a resposta correta é a letra D, tá? É como se eu estivesse calculando a eficiência da minha garrafa.
Apesar que, já que eu quero calcular a eficiência da garrafa, ele deveria falar, colocar também quantas vezes que essa pessoa abriu, né? Nessas 6 horas. Porque aí tem trocas de calor através da convecção, daí eu tenho uma diminuição da temperatura. Que é melhor. Tudo bem? Olha, eu dando sugestão para o exercício ficar mais difícil, né? Deixa assim mesmo, né? Né, Vinícius? Encerrou. Por favor, eu quero as atividades propostas, a tarefa online pronta. Façam essa tarefa online, gente, mas com todo carinho, as atividades propostas. Faça primeiro todas as atividades no caderno, depois você vai para a tarefa online. Por quê? Deixa eu só conversar com vocês. Calorimetria, eu já disse e volto a reforçar. É um conteúdo que cai muito no Enem. E o grau de dificuldade dos exercícios não são fáceis. É tipo esse aqui, ó, o exercício 3, aquele exercício com chupando manga, que a gente resolveu anteriormente. Então, tente refazer todos os exercícios, prestando atenção quais são os detalhes no exercício para você. Quando tem essa palavra-chave, eu tenho que resolver desse jeito. Quando não tem essa palavra, eu resolvo desse jeito. Ó, quando eu vou usar que macete, que mala. Se tem a palavra equilíbrio, ou se as temperaturas são iguais, eu tenho que igualar tudo a 0. Que às vezes ele não vai colocar lá que chegou no equilíbrio. Igual essa questão 3, ele fala lá que a temperatura final, que ele quer chegar de 15 graus, tanto para o gelo que se tornou água e tanto para a água. Ou seja, eu tenho que colocar tudo igual a 0. Então, preste atenção nesses detalhes, porque a Elohan chegou. Porque são esses detalhes que fazem toda a diferença se você sabe ou não resolver bem uma questão de física. Você tem que prestar atenção muito nos detalhes. Às vezes, você prestando atenção, você ainda cai, ainda erra. Lohan presente. Ó, deixa eu mudar nosso assunto, nosso novo conteúdo. E aí, ó, para quem chegou agora, vocês lembram de composição de movimento? Deixa eu compartilhar. Ó. Epa. Composição de movimento. Olha a cor que eu escolhi. Cheguei! Muito chamativa, né, professor? Mas de manhã tem que ser. Meus olhos estão até doendo já. Não, e olha aqui, ó. É, Primeiro saiu do supermercado de verdão, carne. depois pro laranjado. Comigo é assim, tudo colorido. Já prestaram atenção que é tudo colorido? E não coloca a mesma cor para seu olho falar assim, epa, tem um negócio diferente aqui, tem que chamar atenção. Mas o que é a composição do movimento? Vocês lembram quando vocês estudaram lá lançamento oblíquo, lançamento horizontal? Quem lembra? Ó. Não. Pega uma bolinha, joga a bolinha. Faz o seguinte, você está na sua casa, pega a borracha, quem tá com a borracha aí, ó, joga a borracha para frente e vai analisar o movimento dessa borracha. Ah, professor, eu não vou jogar minha borracha, vai ficar longe. Faz uma bolinha de papel, joga aí, ó. O que vai acontecer? A borracha ou o papel que você estiver jogando, faz isso mesmo, faz lá. Brinca aí um pouquinho. Ó, você jogando, você vai ter esse movimento aqui. Esse movimento, preste atenção, que quando você jogar o objeto, ele vai se distanciar de você. Mas ao mesmo tempo que ele estiver distanciando, o que vai acontecer também? Ele vai estar, além de distanciar, ele vai estar no movimento de queda. Ou seja, eu tenho um movimento que é na horizontal, porque está se distanciando, e tenho um movimento na vertical, porque eu tenho queda. Ó. Então, eu tenho aqui 2 movimentos simultâneos quando você joga. Tá vendo que jogar uma bolinha, jogar alguma coisa... Ó, as meninas do vôlei aí, ó. Você faz também lançamento horizontal. Ou quando você tá lá no fundo da quadra e saca a bola, olha o movimento, a trajetória da bola, como que é. Quando você faz aquele movimento com a bola, você tem ali simultaneamente 2 movimentos, porque a bola está se distanciando de você, mas ao mesmo tempo a bola sobe e depois a bola cai. Não é isso, meninas do vôlei, meninos do vôlei aí, quem gosta muito do vôlei, não é isso que acontece?
Sim, professor, é isso que acontece. Ou seja, eu tenho um movimento na horizontal e na vertical, eu tenho um movimento uniforme e eu tenho um movimento uniformemente variado acontecendo simultaneamente. Eu tenho, na realidade, para ser mais preciso, eu tenho um movimento uniforme e eu tenho um lançamento vertical acontecendo simultaneamente, tá? Então, isso se chama composição. Os dois movimentos, eles acontecem simultaneamente e eles coexistem e eles acontecem como se um fosse, como se um fosse independente do outro, como se o outro não existisse. E aí eu achei bem interessante o que eles colocam no livro. Eu achei assim o conceito muito correto. Quando um corpo se encontra sob a ação simultânea de vários movimentos, cada um deles se processa como se os demais não existissem. Lembra lá quando eu tinha as ondas se encontram, aí eu tenho uma sobreposição de ondas, depois elas continuam seu caminho como se nada tivesse acontecido. A mesma coisa aqui, os dois movimentos acontecem de forma independente, tá? E de forma simultânea também. Até aqui tudo bem? Sim. Agora, quem tá com saudade de ir pra academia, ficar naquela... Eu nunca gostei de esteira, tá? Você tá na esteira. Tá na esteira. Você coloca lá uma velocidade alta para você correr. Se você não corre com a mesma velocidade que você colocou na máquina, o que vai acontecer? Aí. Cair. Então, você precisa... Mas para quem está do lado de fora, você está ali correndo na mesma velocidade da máquina. Quem está dentro da academia e olha para o seu pé, vai perceber que o seu pé está movimentando com a mesma velocidade da máquina, da esteira. Mas quem está do lado de fora, só olhar a sua cabecinha, vai perceber o quê? Que você está o quê? Parado. Parado. Agora, quem nunca brincou na escada rolante? Eu não tenho paciência. Ai, Bruna, já. Eu não tenho paciência. Hã? Já O que você consegui fez? já outras vezes já. Eu subi no contrário. Subi Desci no no contrário contrário? também. Ah, não, eu Tá faço o descendo, eu tô seguinte. subindo. Mas A o que escada aconteceu com... Tá. Oi. Pode falar. Pode falar, Bruna. Não, o que aconteceu quando você estava subindo ao contrário? Tava indo pra baixo, tava indo pra cima, eu fiquei parada também, só que daí eu consegui do mesmo jeito. O tanto de energia que a menina gastou, meu Deus. Ó, eu faço o contrário. Ó, o que a professora faz? Tem lá a escada, belezinha. Vou desenhar a Sônia aqui. Meu desenho é lindo, tá? Que é meu cabelo. Molinho, cabecinha. Ai, que desenho lindo! Tá subindo. O que eu faço? Eu subo, além da máquina tá subindo, tá indo os degraus para cima, eu ainda continuo andando para cima. Ou seja, se a escada ela tem uma velocidade lá de 4 metros por segundo e eu estou indo no mesmo sentido da máquina, caminhando a 2 metros por segundo, qual que é a minha velocidade total? 6. Agora, o caso da Bruna. Que às vezes, o que aconteceu com a Bruna? A Bruna, às vezes, não conseguiu, aí foi indo, ela teve que aumentar a velocidade para ela conseguir andar no sentido oposto da escada. Isso, né, Bruna? Sim, senhora. Ó, escada tá para cima, a 4 metros por segundo. Bruna tá fazendo o sentido oposto a 2 metros por segundo. Qual é a velocidade, Bruna? 8. 8? Ó, a escada para cima, 4 metros. Bruna, no sentido oposto à escada, 2 metros por segundo. Qual que é a sua velocidade? Quem tá do outro lado te olhando, tem um observador te vendo, fazer esse movimento contrário aí, a escada. 2. 2. A pessoa que é o observador que está vendo Bruna fazer a brincadeira, vai observar a Bruna 2 metros. Por quê?
A escada está para cima com 4 metros por segundo. Bruna está no sentido oposto à tem que subir escada, a 2 metros por segundo. Quem está vendo Bruna vai pegar e fazer o seguinte, ó. Ele vai perceber 4 menos 2, vai perceber Bruna a 2 metros por segundo. Ah, professora, mas teve hora que Bruna estava também a 4 metros por segundo no sentido oposto. A escada para cima a 4 metros e Bruna 4 metros. Quem é o observador que está do lado de fora vai perceber Bruna com qual velocidade? 0. 0. Por isso que, lembra que eu falei, quando a pessoa ela está na esteira, ela tem a mesma, ela vai aumentando a velocidade. Só que a velocidade da pessoa tem que ser a mesma da esteira. Porque quem está do lado de fora e observa a pessoa e não está vendo as pernas dela se movimentarem, nem os braços, olha a cabeça, vai perceber essa pessoa parada. Porque ela está, a esteira está vindo nessa direção, nessa direção e ela caminha para frente. Só que os dois têm o quê? A mesma velocidade. Então a pessoa fica o quê? Estática, parada. Ela só movimenta a perna. Aqui, ó, do pescoço para cima fica parado. Porque se ela não tiver a mesma velocidade, ela vai cair, porque a máquina vai ir com ela para trás. Ou se ela for além da velocidade da máquina ali da esteira, ela vai para frente. Então, ela tem que ter a mesma velocidade da máquina. Então, aqui a Bruna, ela está andando para baixo, para esse sentido, sentido oposto da máquina, porém com a mesma velocidade. Então, quem está, um observador que não estiver olhando para as pernas dela, vai perceber o quê? Que ela está o quê? Estática, parada. Ela, na realidade, ela não vai sair do lugar, tá? Então, o que eu tenho aqui? Essa composição do movimento. Lembra, por que eu estou falando isso? Nesse caso, a máquina está ajudando. É a mesma coisa se eu estou correndo. Já aconteceu com você? Você está ali andando, tranquilo, de boa, de repente chega alguém e pá, te empurra. Você vai para frente o quê? De uma vez. A mesma coisa. Nessa situação aqui, ó. Opa! Do barquinho. Vocês lembram do barquinho? Barquinho descendo o rio, barquinho subindo o rio. Se o barquinho, se a correnteza é no mesmo sentido da velocidade do barco, a velocidade resultante será a soma das duas velocidades. Então, eu tenho... Ver quantos minutos que eu tenho aqui. Gente, passa muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Oi? Vamos lá. Corre, Sônia, corre, Sônia. Então, tem lá um barquinho. Ó, meu barquinho é mais bonito, não é, gente? Olha lá. Ó, meu barquinho tá nesse sentido. E ele está com uma velocidade... Vou usar o 4. Não, 10. A 10 metros por segundo. A correnteza... Tem aqui, tá na água, beleza. Tem uma correnteza aqui, ó. No mesmo sentido do meu barquinho. A minha correnteza é de 4 metros por segundo. Aí, quem que eu vou colocar aqui que tá observando tudo isso? Vou colocar a Carol, que estava hoje com aquele cenário atrás, né? Colocar, Carol, não vou me atrever a te desenhar, vou só colocar Carol. Não vou fazer essa sacanagem. Comigo eu posso. Deus me livre com esse desenho horrível que eu faço. Então, Carol tá observando, tá de boa, observando esse barco, indo nesse sentido, a 10 metros por segundo, e a correnteza no mesmo sentido, a 4 metros por segundo. Carol vai observar esse barco, que é a velocidade resultante. Qual é a velocidade resultante que Carol vai observar desse conjunto? 14 metros por segundo. Então, Carol vai observar esse barco a 14 metros por segundo. Pergunta. Agora eu vou colocar um bichinho aqui, sei lá. Que bichinho que é esse? Não sei que bichinho que é esse. Um alienígena. Um alienígena. Eu não vou me atrever. Gente, se eu falar que é um cachorro, Deus é mais, né? Os cachorros ficam com raiva de mim. Colocar um gato, Deus me livre. Um alienígena dentro do barco. O alienígena vai perceber qual velocidade? 10. 10. A velocidade do barco. Carol, que é a observadora, vai perceber esse barco a 14 metros por segundo.
Porque ela vai somar a velocidade do barco com a velocidade da correnteza que está auxiliando esse barco. Agora, se eu fizer o seguinte, a correnteza agora está no sentido oposto. 6. E agora? Carol vai 6. observar... Hã? 6. O quê? Que o barco 6 está a metros por 6 metros por 6 segundo. metros por segundo. Então, a velocidade resultante que Carol está observando é de 6 metros por segundo. Ou seja, quando falar, nesse caso, geralmente eles usam barco, tá? Mas barco, escada rolante, esteira, se eles estão no mesmo sentido, irá somar as velocidades. Se eles estão em sentidos opostos, a velocidade irá subtrair. E se esse barco quiser atravessar a margem? Se ele quiser atravessar a margem. Aí, o que eu tenho? Barquinho. Atravessar a margem. Tá nesse sentido, ó. E a minha correnteza está nesse sentido. Ou seja, aqui eu já vou dar uma melhorada. Vou colocar aqui 4 e aqui 3. Vai ficar fácil para mim, né? Então, eu tenho barco e correnteza. Os dois vetores aí formam um ângulo de quantos graus? 90. 90 graus. E daí o meu vetor resultante, se eu tenho um triângulo retângulo ali, eu vou calcular como? A velocidade resultante que Carol vai observar. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, raiz de todo mundo. 1, 2, 3, 4. Não, 3, 4, 5. Então, a velocidade resultante será de 5 metros por segundo. Porém, o meu barco, ele realmente vai andar na perpendicular? Não, ele vai andar na diagonal. Aí, outra coisa. Se eles perguntarem para vocês o seguinte, qual é a distância? Qual é a distância percorrida quando o meu barco quer atravessar de uma margem a outra? Eu quero descobrir esse meu D aqui. Como é que eu faço? Eu uso o 5, uso 4, uso 3. Quem que eu uso? Que fórmula que eu uso? Primeiro, que fórmula que vocês acham que eu devo usar aqui? De qual movimento? Movimento uniformemente variado. Qual dos dois? Movimento uniformemente variado? Não. Eu vou usar a fórmula do movimento uniforme. Por quê? Em nenhum momento, em situações quando ele fala de barco, ele não fala que o barco acelerou ou que o barco freou. Ele fala a velocidade do barco é de 10 metros por segundo, a velocidade do barco é de 3 metros por segundo, a velocidade da correnteza é de tanto. Ele não fala que esse movimento sofreu alteração. Essa velocidade do barco sofreu alteração. Se ele não fala nada, que ele vai falar uma única velocidade, é um movimento uniforme. Se ele quer que você calcule essa distância aqui, ó, você vai usar qual fórmula? Deixa eu só apagar aqui para... Qual fórmula? Qual que é a fórmula mamãe do movimento uniforme? Ó. Só sorvete? Ah, tá. Essa. Velocidade ΔS sobre ΔT. ΔS, deixa eu colocar aqui, coloquei S minúsculo, colocar S. ΔS, velocidade vezes o tempo. Então, através dessa fórmula aqui, eu descubro qual é esse deslocamento, essa distância, qual é a velocidade, qual é o tempo, tá? Professora, se ele colocar aqui que a distância é de 4 metros, ele só coloca aqui a informação, ele dá um desenho lá e coloca isso aqui, ó. Essa informação. E ele vai perguntar para mim qual é o tempo gasto pelo barco.
Então, eu vou colocar que a distância é 4. Ó. Aí, essa velocidade aqui, qual a velocidade que eu vou usar? A velocidade do barco. Porque eu estou analisando o barco. Então, eu tenho que usar a velocidade do barco. A velocidade do barco que eu usei é 4 também. Distância 4, velocidade 4. Qual que é o tempo que ele vai gastar? 1 segundo para atravessar. Tá? É só um exemplo. Tudo bem? Posso prosseguir? Alguma pergunta? Pode prosseguir, professora. Tá. Vou sair daqui da frente. Aí vem velocidade relativa. E aí a minha preocupação, porque aluno às vezes confunde essa velocidade do barquinho aí com velocidade relativa. No caso do barquinho, da esteira, alguma coisa está ou ajudando o movimento ou atrapalhando o movimento. Se eu estou na esteira, que nem eu, na esteira não, eu estou na escada rolante. A escada rolante está indo para cima e eu começo a caminhar, a escada rolante está auxiliando o meu movimento. Agora, a velocidade relativa, não, eu estou fazendo uma comparação. Tá eu e Carol que tá aí mostrando, mostrar a cara, né, Carol? Agora eu aprendi. Mostra a cara, Carol. Tá eu e Carol correndo na rua, pá, pá. E Carol, claro, mais ligeira que eu, mais nova, tem assim, né? Mais ânimo. Carol está a 10 metros por segundo e Sônia está a, não vou ficar tão longe assim, né? A 6 metros por segundo. Quando Carol olha para mim, quando eu olho para Carol, qual é a velocidade que eu percebo uma em relação à outra? Carol está a 10 e Sônia está a 6. 4 metros por segundo. Então, é uma comparação, ou seja, eu vou subtrair a minha velocidade com a velocidade da Carol. E daí eu tenho a velocidade relativa, que é a velocidade minha comparada à Carol. Então, a diferença dessas velocidades é quando você tem acidentes, e esses acidentes, eles são uma colisão frontal, gente, o estrago é muito grande. Por que o estrago é muito grande? Porque soma as velocidades. Porque soma as velocidades. Então, se eu tenho um carro que ele está a 30 metros, 40 metros por segundo, e o outro carro a 50 metros por segundo, um a 40 e outro a 50. As velocidades, não, vou colocar 60 quilômetros. Um está a 50 quilômetros por hora e o outro a 60 quilômetros por hora. No exato momento do choque, eu vou ter quantos quilômetros? 110 quilômetros por hora. Então, é uma velocidade muito grande. Se a velocidade é muito alta, eu tenho uma aceleração muito alta, eu tenho um impacto muito forte, porque força é massa acelerada. Por isso que o estrago é muito grande. Professora, se fosse bater, tivesse que escolher uma para eu bater em alguma coisa em movimento ou alguma coisa parada. Porque se eu vou somar a minha velocidade com aquela velocidade parada ali, eu só tenho a minha velocidade. Agora, se eu tenho duas coisas em movimento, exato momento do choque, eu tenho a soma das duas velocidades. Eu recordo que lá na rua da minha mãe, a rua da minha mãe é bem inclinada. E tinha um carro subindo, que é como a rua é inclinada, né? E é rua de bairro, o pessoal não anda correndo. E o homem não deixou desengatar do freio, o carro foi para trás. E tinha um carro subindo, e a velocidade era muito baixa do carro que estava descendo e do carro que estava subindo. Gente, o estrago foi grande nos dois carros. Por quê? Apesar da velocidade ser baixa, no exato momento do choque, eu tinha uma velocidade relativamente alta, porque, vamos supor, se um estava a 30 e o outro estava a 40, no exato momento eu tinha 70 metros por segundo, ou 70 quilômetros por hora. Então, fica uma velocidade bem grande. Então, isso é velocidade relativa. Gente, o pessoal do nono já fica avisando, ó. Aqui, então, exatamente na hora do choque, eu tenho a soma das duas velocidades. Perceba que é o contrário. Lá na outra velocidade do barquinho, quando eu tinha barquinho e correnteza, em sentidos opostos, eu fazia uma subtração.
Na velocidade relativa, no exato momento do choque, eles estão em sentidos opostos. Ao invés de eu subtrair, eu vou o quê? Somar. Então, é muito diferente. Por isso que tem que estar muito claro essas informações. Pessoal, até aqui tudo bem? Então, aqui, para a velocidade relativa, sentidos opostos, eu vou somar. Tá vendo que eu tenho dois objetos, dois móveis, e esses móveis eu estou comparando um em relação ao outro. Não tem nada ajudando. Se eu colocasse ali, dá para juntar, professora, composição de movimento e velocidade relativa? Dá. Nesse caso, se eu tivesse um vento, no sentido de poderia o quê? Atrapalhar o movimento. E daí seria composição de movimento, e daí eu iria subtrair, tá? Mas eu não tenho nada, eu só vou analisar um móvel em relação ao outro. Então, aqui eu vou somar as duas velocidades, vou somar os dois vetores. Aqui é o carro, eu correndo e Carol correndo. Quando ela olhar para mim, essa né, tá para trás. Mas ela vai perceber uma velocidade de quanto? 4 metros por segundo, ela a mais do que eu. Então, aí eu tenho o quê? Uma subtração. É a mesma coisa se eu tenho um carro de um lado da avenida e tenho outro carro do outro lado da avenida. Então, eu tenho um carro que ele está a 100 km por hora e o outro a 80 km por hora. Quando um olha para o outro, vai perceber um à frente do outro com uma velocidade de 20 km por hora, tá? Encerrou. Gente, consegui! Olha, em cima! Aí, na próxima aula, a gente resolve o exercício. Garoto, nem acredito! Felicidade no olhar. Bom dia, consegui fazer meu planejamento? Bom dia! Até a nossa próxima aula, que ainda é hoje, tá? Se preparem para trabalhar hoje. Hoje vocês vão fazer bastante atividadezinha hoje. Já pega... Vai, Vamos sim. conversar, professora, melhor. A gente vai conversar também, mas a gente vai conversar. Tá, ó? Beijo, até daqui a pouco. Beijo.